Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é terça-feira, 25 de novembro de 2020. Estamos em bastante hora avançada. São exatamente 3 horas e 29 minutos da madrugada desta terça-feira. Sabe por que escolhi esse horário? Porque é um horário onde a rua está silenciosa, ninguém ouve o barulho das crianças na rua, dos vizinhos falando alto, de músicas tocadas nos seus sons que vazam para o vídeo no qual estou fazendo neste momento. Espero que vocês entendam. Aliás, quem está vivendo esse momento sou eu. Vocês podem assistir o vídeo a qualquer hora do dia ou da noite que vocês quiserem ver. Vou ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. E no 30 diz, versículo 30 diz: o coração com saúde é a vida da carne. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 27 e 30. Nós falamos que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Quantos, meus irmãos, por aí, estão vivendo sem o temor do Senhor? Morrendo pouco a pouco, morrendo subitamente, morrendo sem deixar descendentes, morrendo deixando viúvas, deixando filhos, deixando pais, mães, tios e seus parentes, porque não tem o temor do Senhor. Se bem que a Bíblia diz, assim como acontece com o ímpio, acontece com o justo. Mas eu estou falando aqui daquele que não tem o temor de Deus, que morre sem ele. Aonde vai parar essa pessoa? Certamente que o temor de Deus, ele conserva a nossa vida, conserva a nossa jovialidade, conserva, enfim, o nosso corpo espiritual, que é o mais importante de tudo. Não é verdade? E adiante diz, e sem esse temor, como a vida é curta, como a vida é miserável, como a vida é ruim, porque o homem que teme a Deus, ele tem consigo o Espírito Santo, o Espírito conservador, o Espírito da verdade, o Espírito da luta, o Espírito do altruísmo, o Espírito do amor. Mas aquele que não teme a Deus é completamente diferente, é o averso daquele que serve a Deus. E a Bíblia diz que há uma diferença muito grande entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A gente vê isso nos seus modos, a gente vê isso nas suas ações, não é verdade? A gente vê isso no seu procedimento, no seu proceder, na sua maneira como trata a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes, seus amigos, enfim. Há uma diferença muito grande no seu procedimento. O que não teme a Deus, ele se prostitui à toa, ele
não respeita nada de ninguém, entrega-se às drogas, aos vícios, ao adultério, enfim. Não tem o temor de Deus, é bem diferente daquele que tem o temor e serve ao Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque esse que serve ao Senhor, ele sabe se livrar dos momentos difíceis do mal. Ele sabe se livrar do mal. É um homem sábio, um rapaz sábio, que preserva a sua vida, a sua capacidade de viver e tem dentro de si a esperança de salvação, o que é mais importante para o homem hoje em dia. Não é verdade? Então é bom a gente servir a Deus, porque com essa serventia nós adquirimos para nós sabedoria, conhecimento, força, vigor e energia espiritual, além da material. E o capítulo 30 diz: o coração com saúde, já disse, é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eis aí o motivo pelo qual devo dizer que quem sustenta a nossa carne é o esqueleto. E o esqueleto é composto de ossos, né? Se esses ossos forem fortes, perfeitos, esse esqueleto mantém-se fixo e sustentando todo o peso da carne, da nossa carne. Mas se estiver podre, apodrecido, esses ossos estão corroídos e não sustentam o peso da carne. O que acontece? Com esses ossos corroídos, podres, a carne vira apenas um bolo de carne flácida, aquela bolota de carne que se movimenta como se fosse um bicho, um verme. E talvez não houvesse realmente, não houvesse vida nisso. É por isso que diz que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quanta inveja existe dentro do coração daquele ou daquela que inveja o seu irmão, que inveja a sua irmã. Nós sabemos que foi lá no começo da criação de Deus que, por inveja, houve aquele crime, o primeiro crime. Foi o próprio irmão que matou o irmão. Por quê? Por inveja. A inveja provoca ciúme, a inveja provoca intriga, a inveja provoca toda sorte de mal-estar, de malignidade para com a pessoa. Um irmão invejoso, ele é capaz de mentir, ele é capaz de toda espécie de má conduta. O irmão ou a irmã seja invejosa. E não se tratando do irmão nem da irmã, lá fora, os ímpios matam por inveja, roubam por inveja, se prostituem por inveja, fazem toda maledicência por inveja. Isso é comum entre eles, é muito natural. Mas entre nós, os crentes que esperamos a volta do Senhor Jesus, não deve haver entre nós esse tipo de que, como é que eu chamo? Esse tipo de ação, esse tipo de sentimento. Porque ele provoca ira, maledicência, provoca discórdia, provoca desamor e provoca até crime. Portanto, foi por inveja que o irmão no começo matou o outro. Estou falando de quem? De Caim, que matou Abel, por inveja. Porque Caim
ele lavrava a terra. Caim era irmão de Abel. Abel era criador de ovelhas, era pastor de ovelhas. E todos os anos, os dois irmãos tiravam o dízimo do seu trabalho e dava para Deus. Caim dava o que lavrava da terra, mas só que ele escolhia os piores produtos para dar ao Senhor Deus e de má vontade. Já o Abel, ele escolhia dentre suas ovelhas a melhor ovelha que tivesse, o melhor carneiro que tivesse, o mais gordo de todos, para oferecer ao Senhor Deus, como dízimo. E Deus se agradava disso. E ia cada vez mais abençoando Abel. Só que a inveja causada nasceu no coração do próprio irmão. E o que aconteceu? Certo dia, a Bíblia diz que certo dia, ele chamou o irmão, Abel, e foram para o campo. O que aconteceu? Entre uma conversa ou outra, Caim deve ter puxado um assunto desagradável, que culminou numa discussão e acabou em luta. E ele assassinou o Abel, seu irmão. Então esse é o primeiro homicídio causado na terra, o próprio irmão matando o irmão. Deus consentiu. Aí você pergunta, por que Deus consentiu? Deus não estava vendo, não se agradava de Abel? Tudo bem, para nós queremos os nossos entes queridos todos juntos, mas a morte dos seus santos para Deus é preciosa, como a Bíblia diz. A morte dos meus santos aos meus olhos é preciosa. Então, se Deus permitiu que o irmão matasse o outro, a carne padeceu, feneceu, acabou, voltou ao pó. Mas o espírito está vivo, guardado no seio do Todo-Poderoso. É claro que os pais sentiram bastante. Mas eu acho que eles não sabiam ainda esse segredo, esse mistério entre Deus e os homens, né? E o Adão não, aliás, o Caim foi rudemente castigado por isso. Deus deu um castigo cruel. Então, aí você pergunta, e até hoje, os dias de hoje, vão acontecendo esses assassinatos, esses homicídios, irmão matando irmão, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, pai matando neto, neto matando avô, e avós morrendo, porque não deixam de dar dinheiro para os filhos, netos comprar droga. E por que Deus consente? É o livre-arbítrio que Deus permitiu para nós humanos aqui na Terra vivermos e agirmos daquela maneira que a gente escolher. Deus deixou dois caminhos para o homem seguir, da direita e da esquerda. Cabe a nós, a mim, a você, a qualquer um, escolher qual dos dois vamos caminhar, vamos seguir. Só que a Bíblia diz que o caminho da direita é espinhoso, mas termina muito largo e glorioso. Já o da esquerda, ele é vasto, é muito largo, entendeu? Cheio de flores, mas termina estreito, cheio de espinho, fazendo a comparação entre o céu e o inferno. Porque para chegar no céu é preciso muita paciência, muita luta, muita força de vontade. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. A nossa força material, junta com a força espiritual, nos dá esse poder de conquistarmos o céu dessa maneira gloriosa. E já, por outro lado, o caminho largo, fácil da vida conduz à perdição. Esses são muitos, bilhares e milhares de pessoas que vão por ele,
vão entrar por esse caminho, sem volta. Mas, para o homem que teme a Deus, há uma esperança. Para a mulher que teme a Deus, para a criança que teme a Deus, para o adolescente que teme a Deus, há essa esperança de vida eterna. Já aquele que não teme, o destino é cruel. O destino é cruel, mas ele está registrado na Bíblia e tem um modo indicado de como de como o homem deve se livrar desse triste fim. É só ele querer. A Bíblia diz que aquele que teme a Deus é sábio. Guarda dentro de si uma sabedoria, é como se fosse uma fonte que jorra para a vida eterna. E não é fácil se conseguir a vida eterna. Fazer a vontade de Deus aqui na terra é uma das coisas mais difíceis que o homem pode ter aqui na terra. Porque você abdicar aos prazeres do mundo, que é fácil de encontrar aqui, ali e acolá, principalmente nessa internet, com o celular nas suas mãos, esse pequeno objeto, entendeu? Que traz dentro dele o mundo inteiro nas suas mãos. Você acessa o que quiser ver, você acessa. Então a dificuldade está aí, no jovem se manter firme e fiel diante de Deus. A dificuldade está nisso, nessas facilidades que o jovem tem, a jovem tem, de se entregar aos prazeres do mundo de qualquer maneira, porque há milhares e milhares de portas abertas, de fontes que os homens vão beber, mas são águas sujas, que jorram para a perdição. Já a fonte divina, ela jorra para a vida eterna. E é esta fonte que o próprio Jesus se comparou com ela. É esta fonte que nos dá vida para vivermos um dia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na mansão celeste. Ou aonde quer que Deus nos coloque, depois da ressurreição, dá o galardão de cada um. O importante é que o paraíso seja extenso, amplo, vasto e caiba a todos aqueles que forem ressuscitados por Jesus para viver essa vida eterna com Ele lá no céu. Então, vamos ter a fonte da vida, repetindo aqui o versículo para não esquecermos. E vamos ter o temor do Senhor para quê? Para que tenhamos fonte de vida, para preservarmos dos laços da morte. É esse o temor do Senhor. E não vamos deixar o ódio, a inveja que causa tanto prejuízo no meio das pessoas, para que possamos, assim, de coração limpo, nos entregar um ao outro, amar um ao outro, como Jesus nos amou. Essa é a proposta divina. E o objetivo divino é esse: salvar todo ser aqui da terra. Eu, você, qualquer um que queira entrar nos céus. Não esqueça, a Bíblia é a bússola que conduz a humanidade até aos céus. No Provérbio 14, versículo 27 e 30 foi a leitura de hoje. Espero que vocês estejam satisfeitos e meditem bem nessa palavra, para que possamos juntos um dia entrarmos no reino dos céus. Ok? Deus abençoe a todos. E não esqueçam, sim, que se vocês gostaram, dê aquele like, por favor.
Subscrevam-se se ainda não for inscrito no meu canal e compartilhem. Isso é muito importante, ok? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, hoje, amanhã e sempre.